Boa noite. Boa noite. Há 47 dias do primeiro turno, o Tribunal Superior Eleitoral tem um novo presidente. Mais de 2.000 convidados acompanham a posse do ministro Alexandre de Moraes. Ex-presidentes, governadores, embaixadores estrangeiros e o presidente da República, Jair Bolsonaro. O Brasil bate recorde de candidaturas de mulheres e negros nas eleições de outubro. A Polícia Federal investiga a ação de grileiros para expulsar agricultores e derrubar áreas de mata nativa no sudeste do Pará. No Rio Grande do Sul, um temporal de granizo mata uma pessoa e destelha milhares de casas. Um levantamento mostra que as famílias mais pobres ainda não sentiram a deflação registrada pelo IPCA no mês de julho. O Jornal Nacional está começando. A Polícia Federal está investigando a ação de grileiros para expulsar colonos de um projeto modelo e devastar áreas de floresta no sudeste do Pará. Olha aqui, gente, botaram o fogo aqui na reserva. Cadê o IBAMA? Cadê socorro esse fogo, gente? Por amor de Deus. Os relatos são de colonos que vivem no assentamento Terra Nossa, entre Altamira e Novo Progresso, no sudoeste do Pará. O fogo se aproximou das casas, invadiu as lavouras e se espalhou com um vento para regiões de floresta. Eu peço essa autoridade para me ajudar. Deixa eu ver o que eu faço. Esse é um assentamento modelo. Criado em 2006, faz parte de um projeto federal para manejo sustentável da floresta, com extração de castanha. Uma das moradoras do assentamento não pode ser identificada por questões de segurança. Segundo ela, as queimadas estariam sendo provocadas por grileiros que invadiram lotes ocupados legalmente por colonos. Eles já vão na terra e tocando sangue, chamando para lutar. Ainda segundo a moradora, policiais militares estariam apoiando os invasores e ameaçando os colonos. Eles tomam os lotes dos afetados, né? Bota a polícia para agemar os afetados. Eu mesmo, a polícia esfregou um vagão nas minhas costelas que tipo a mim não sangue. Depois o policial colocou arma na minha cara para me poder desistir e disse que era ele. Eu que estava atrapalhando as coisas. Eu tô com medo, eu tremo pela minha vida, sim. A Polícia Federal disse que abriu um inquérito para investigar as queimadas e os conflitos no assentamento Terra Nossa. A apuração foi um pedido do Ministério Público Federal, que também cobrou providências urgentes do INCRA e da Prefeitura de Novo Progresso. As queimadas também atingem outras regiões de Novo Progresso, como a Floresta Nacional do Jamanchim. A Unidade de Conservação Federal foi a mais desmatada do país no ano passado, segundo dados do INPE. Os incêndios ainda se espalham por áreas de preservação permanente, as APPs, que são florestas às margens dos rios e no alto dos morros. Em uma dessas áreas, bombeiros encontraram várias garrafas com gasolina, abandonadas na mata. Tudo para atacar fogo no mato. É impressionante com que a gente luta e enquanto os outros querem destruir. Este mês, o Pará lidera o ranking das queimadas no Brasil. O estado tem 5 cidades entre as 10 com mais focos em agosto, segundo os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Uma delas é Novo Progresso, o município que mais registrou queimadas nos últimos 5 dias. Há 3 anos, também no mês de agosto, Novo Progresso teve o chamado Dia do Fogo, quando o INPE registrou quase 1.500 focos na região em apenas 2 dias. Segundo a Polícia Federal, o inquérito para apurar se houve uma ação ilegal coordenada ainda está em andamento. Esta semana, mais de 40 instituições de defesa do meio ambiente e direitos humanos assinaram uma carta exigindo medidas para proteger as famílias do assentamento, combater a grilagem e os incêndios florestais. Existem vários documentos que nós já encaminhamos, inclusive para o INCRA, para o Ministério Público Federal, para apurar essas irregularidades. As pessoas que estão lá dentro, elas sofrem constantemente ameaças, queimadas, invasões. Então há uma situação, inclusive, de ameaça de morte. A Secretaria de Segurança do Pará declarou que abriu uma investigação para apurar as denúncias e que afastou os acusados. O Ministério da Justiça afirmou que acompanha de perto o caso e que mandou agentes do IBAMA e da Força Nacional para combater o fogo e reforçar a segurança. O INCRA e o ICMBio informaram que investigam as causas dos incêndios.
A comissão externa do Senado, que investiga os assassinatos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips, aprovou o relatório que acusa a FUNAI de omissão no monitoramento da terra indígena Vale do Javari. A comissão pede o afastamento do presidente da FUNAI, Marcelo Xavier da Silva, e penas maiores para quem comete crimes em terras indígenas. O documento vai ser encaminhado à presidência do Senado, à Comissão de Direitos Humanos da Casa, ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas da União. A FUNAI declarou que nos últimos 3 anos investiu quase 10 milhões de reais no combate à extração de madeira, ao garimpo e à pesca ilegal no Vale do Javari e que apoiou incessantemente as buscas por Bruno Pereira e Dom Phillips. Foram presos hoje em Goiânia os 4 policiais militares suspeitos de envolvimento na morte de Henriques Alves Nogueira, de 28 anos. Câmeras de segurança mostraram quando os PMs abordaram Henrique e o levaram para o carro da polícia. Horas depois, a família recebeu a informação da morte dele. Os PMs estão no presídio da Polícia Militar. Um temporal de granizo matou uma pessoa no Rio Grande do Sul. A fila é em busca de lonas para cobrir a casa. Foi horrível, né? Tudo molhado, a cozinha, aqui os meus sofazinhos que a gente lutei tanto. O Nelson precisou sair de casa com a mulher e os 2 filhos pequenos. Vamos tentar encobrir ela, trocar o que tiver que trocar de folha para ver se conseguimos ficar nela hoje, né? A chuva de granizo durou 15 minutos e danificou o telhado de 2.000 casas em Rio Pardo, na região central do estado. A prefeitura decretou situação de emergência. Quebrou tudo, não era muita pedra de gelo, não tinha tempo de nada, minhas pequenas tive que botar dentro do roupeiro, foi terrível. Segundo a Defesa Civil do Estado, mais de 18.000 pessoas foram afetadas pelo temporal em 17 municípios gaúchos. Em Porto Alegre, moradores desse bairro tiveram que deixar as casas porque um córrego transbordou. Danner Hernandes Silva, de 45 anos, foi arrastado pela correnteza depois de retirar a enteada de casa. O corpo dele foi encontrado a mais de 5 quilômetros do local. Ela tem 8 anos, ele pegou no colo ela para tirar ela, né? E aí quando ele viu que não ia conseguir, ele atirou ela de volta para minha filha, daí ele foi água abaixo. Em Cachoeirinha, na região metropolitana, o vento passou de 100 km por hora. As aulas foram suspensas em pelo menos 5 cidades da região metropolitana. Gravataí foi uma delas. O telhado de 3 salas de aula foi destruído. 400 alunos ficaram em casa. Este apartamento em Canoas ficou destruído. Os moradores não se feriram. Olha, foi tudo muito rápido, só vi um estrondo muito forte e caindo árvore. Estamos assim em estado de choque ainda, gente. Vamos ver se o vento e o granizo voltam a castigar a região sul amanhã. Eliana Marques tem a previsão do tempo para todo o Brasil. Boa noite, Eliana. Oi, Renata. Boa noite para você e para o Bonner e boa noite para você também. Amanhã o risco de tempestade vale principalmente para o noroeste do Rio Grande do Sul e também para o oeste de Santa Catarina, do Paraná e sul de Mato Grosso do Sul. Também tem previsão de chuva forte nessas áreas mais coloridas, inclusive em Campo Grande, em Curitiba e em Florianópolis. No nordeste é em Maceió, onde tem possibilidade de chover mais. Nas outras partes do leste nordestino, pancadas de chuva com menos volume. E na região norte, aqui onde o mapa está verde, a chuva vem isolada. O sol predomina nas áreas em amarelo. E a geração de energia solar bateu recorde no país hoje. Passou de 4.300 megawatts às 10h45 da manhã. Segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico, representou 6% da demanda nacional. Seria o suficiente para abastecer todo o estado de Santa Catarina por um dia. Minas e São Paulo são os estados com mais placas solares em casas e empresas, segundo a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica. E amanhã, Belo Horizonte e a capital paulista vão ter mais um dia de sol e calor. Cuiabá deve ser a capital mais quente do Brasil, com 37 graus, e pode chover um pouco à noite. Em Manaus, a chuva vem à tarde, máxima de 33 graus. E em Rio Branco, 35, com sol o dia todo. Em São Luís fica ensolarado também, com 32 graus. E em Salvador e no Recife, tem chance de chover.
No Rio, a quarta-feira começa com 15 graus, mas à tarde faz 31. E na quinta-feira esquenta mais por causa da chamada pré-frontal, quando a temperatura sobe antes da chegada de uma frente fria. Na quinta, essa frente fria avança até São Paulo e os temporais se espalham por parte do estado. Chegam até o oeste de Mato Grosso e atingem principalmente Mato Grosso do Sul, Paraná e o Vale do Itajaí, em Santa Catarina. De quinta à noite até amanhã de sexta, pode nevar nas Serras Gaúcha e Catarinense. Em Urupema, a mínima prevista é de 2 graus negativos e em Bom Jesus, de 0 grau. A neve pode acontecer por causa de um ciclone extratropical, que vai empurrar a umidade do oceano para o continente. E como o ar vai estar gelado, o frio pode congelar essa umidade, formando os flocos de neve. Segundo os meteorologistas, a probabilidade de nevar é grande, chega a 80%. Renata e Bonner. Obrigada, Eliana. A seguir, por que os brasileiros mais pobres não sentiram a deflação registrada pelo IPCA no mês de julho? A deflação que foi registrada no IPCA de julho não foi percebida pelos brasileiros mais pobres. A economia presta muita atenção na variação de preços. A Cleudes apura a inflação no carrinho vazio do supermercado. E o que eu ganho basicamente é a conta de comer e olha lá, né? E olha lá, aumentou muitas coisas. E o Donizete sente a deflação depois de encher o tanque do carro. Eu uso o carro para trabalhar, uso o carro para comprar as coisas para casa, uso o carro para passear, uso o carro para uma série de coisas, né? Existem muitos índices para medir a inflação. O IPCA do IBGE apura mensalmente, em 16 grandes cidades do país, a variação de preços de uma cesta de produtos e serviços importantes para a população. Itens de alimentação, habitação, artigos de residência, vestuário, transportes, saúde, despesas pessoais, educação e comunicação. O resultado é uma média. Mas na prática, a inflação não é a mesma para todo mundo. Para alguns, os filhos ocupam grande parte do orçamento. Para outros, o aluguel encurta a lista de compras. E o peso dessa cesta está sendo maior para os menos favorecidos. A FIPE, que mede a variação de preços para diferentes faixas de renda, concluiu que em julho a deflação em São Paulo só chegou para o grupo com renda maior. Famílias que ganham mais de R$ 9.000 mensais tiveram deflação, menos 0,11%. Casas com renda intermediária ainda sentiram a inflação subir, 0,17%. E os mais pobres, com renda de 1 a 3 salários mínimos, foram os que mais sofreram com a alta de preços, inflação de 0,44% no mês. A queda do valor do petróleo no mercado internacional e a redução do ICMS sobre o combustível explicam. É que a deflação, apurada pelos últimos índices, veio principalmente da queda do preço da gasolina. Então, chegou primeiro para as famílias que têm carro próprio, porque o combustível tem um grande peso no orçamento. Mas, para a maior parte dos brasileiros, o respiro só vai chegar quando a deflação desembarcar no supermercado. Mas fato é que, pela pesquisa da FIPE, enquanto a inflação acumulada no ano gira em torno de 5,5%, a de alimentos beira os 13%. A gente só vai ter um refresco para essas famílias de mais baixa renda quando esses itens de alimento começarem a cair. E lembrando que essas famílias também foram muito prejudicadas pelo lado da renda. Personagens do mesmo cenário econômico, com percepções bem diferentes do que foi a inflação no último mês. No final, quando a gente coloca, completa o tanque, aí uma diferença de uns 30, 40 reais na hora de abastecer. Aqui nesse carrinho tem mais de 600 reais e não peguei o que eu queria levar. Aqui não tem arroz, aqui não tem uma manteiga, aqui não tem um queijo. Então, tá difícil para a gente sobreviver hoje. Na edição deste ano, o Criança Esperança arrecadou até agora 15.800.000 reais em doações de cidadãos e empresas. Os recursos vão ser destinados a 71 projetos de educação em todas as regiões do país. O Criança Esperança é uma parceria da Globo e da Unesco.
Ao longo de 37 anos, já beneficiou 6 mil projetos sociais. As doações podem continuar a ser feitas no site do Criança Esperança ou pelo Pix, esperanca@unesco.org. Uma pesquisa divulgada hoje revelou como crianças e adolescentes acessam a internet no Brasil em busca de ajuda e de informações sobre emoções, sentimentos e saúde. As consultas são inevitáveis. Você pode se pesquisar coisas sem medo de ser julgado. Mas agora dá para saber o tamanho dessa realidade. Uma pesquisa feita pelo CETIC, um centro de estudos apoiado pela Unesco, mostra que 32% das crianças e dos adolescentes de 11 a 17 anos buscam apoio emocional na internet. Pode ser por um canal de ajuda, instituições ou até mesmo na conversa com um amigo. O Max tem um palpite para esse percentual elevado. Tem a questão de você achar que o seu pai vai se preocupar demais com você, ou sua mãe vai invadir muito seu espaço pessoal. É questão de você ter vergonha também de falar com o professor ou com seus pais, que isso pode gerar muita confusão. A Elisa está atenta às armadilhas da internet. Por mais que tenha muitos especialistas na internet, tem muita notícia falsa, então assim, tem que saber muito bem filtrar o que você está escolhendo para absorver para você e ver o que você vai fazer da sua vida. A pesquisa revelou também que crianças e adolescentes têm cada vez mais curiosidade sobre o corpo e a saúde. Eles procuram com frequência na internet, vejam só, informações sobre dietas, alimentação saudável, prevenção de doenças e exercícios físicos. Pesquisa muito sobre isso por causa do padrão que está existindo agora na internet. Tem muitas dietas por aí que falam para você parar de comer às vezes. E eu não acho que isso seja bom, exatamente. Eu acho que sempre tem que recorrer a alguém especialista, né? Muita gente falando de exercício, só que muitas vezes esses são exercícios extremos e que às vezes não são para a nossa idade e que não são pensados para o nosso corpo, para o nosso jeito. Várias doenças podem ter sintomas parecidos e não serem exatamente o que você pode ter. E por isso é sempre bom consultar especialistas, essas coisas assim, além da internet. Quem se depara com esse tipo de situação diariamente sabe o quanto é importante a rede de apoio formada pela família e por professores. Quando um aluno, quando um adolescente procura uma informação na internet, existem várias dificuldades que surgem a partir disso. Primeiro, essa informação é verdadeira ou é falsa? E mesmo sendo uma informação verdadeira, ela corresponde à realidade daquele jovem, daquele aluno? A disponibilidade de informações é interessante porque estimula a busca pelo conhecimento, mas tem muita informação falsa, as pessoas acabam tendo comportamentos que são derivados dessa informação que são muito problemáticos. As redes sociais, por exemplo, elas criam padrões, paradigmas, ideais que são inalcançáveis. Desde que haja um apoio da escola e da família para ajudar nessa seleção das informações que são confiáveis e, ao mesmo tempo, das reflexões que são necessárias para o bom uso dessa informação, isso não é um problema. Luísa Adib, coordenadora da pesquisa, espera que as informações ajudem a desenvolver ações voltadas para dar apoio a crianças e adolescentes. O objetivo da pesquisa é que os dados realmente cheguem aos responsáveis, né, instituições ou atores responsáveis para a promoção do bem-estar de crianças e adolescentes, né, que eles possam ser revertidos em políticas e em ações nesse sentido. Uma série de explosões voltou a sacudir uma base militar da Rússia na península da Crimeia. As explosões acordaram a pequena vila no norte da Crimeia. O incêndio, que atingiu um depósito de munição mantido pela Rússia, começou por volta das 6 da manhã. 2 pessoas ficaram feridas e cerca de 3.000 tiveram que deixar suas casas. Os motivos ainda não estão claros, mas autoridades da Rússia falaram em sabotagem. A Ucrânia não assumiu qualquer responsabilidade. Além dessa explosão, outras 2 foram registradas hoje em territórios ocupados pela Rússia. Esses episódios ocorrem apenas uma semana depois da destruição parcial desta base da Força Aérea de Vladimir Putin, também na Crimeia. Ficavam aqui aviões de guerra, usados com frequência para disparar mísseis contra a Ucrânia. Imagens de satélite mostram o tamanho do estrago, como era e como ficou. Seria um ataque do inimigo? A Rússia, naquele dia, logo disse que não, teria sido um acidente.
Tanta destruição na Crimeia, um território que até agora tinha se mantido mais preservado nessa guerra, tem preocupado a comunidade internacional. É que essa repetição de eventos, numa área considerada simbólica para os dois países, poderia gerar uma escalada dos confrontos. Esse professor da Universidade de Glasgow, especialista em conflitos armados, afirma que a Ucrânia claramente se prepara para um contra-ataque. Ele diz que meses atrás era impensável ver a Ucrânia atacando alvos militares russos, mas que agora o governo de Zelensky tem sido mais ousado. Na avaliação do professor, a Crimeia vai ocupar uma posição central nessa guerra cada vez mais. O território foi ilegalmente anexado pelos russos em 2014. Ele fica num ponto estratégico, às margens do Mar Negro, uma importante rota comercial. Putin deseja que os vizinhos reconheçam oficialmente que a península faz parte da Rússia. Mas Zelensky já reafirmou que não abre mão da Crimeia, que a guerra da Rússia contra a Europa livre começou no território e precisa terminar com a retomada dele. Em pronunciamento hoje, o presidente russo disse que os Estados Unidos estão tentando prolongar o conflito na Ucrânia e alimentar possíveis tensões na Ásia, na África e na América Latina. Militares americanos confirmaram a realização de um teste com míssil intercontinental. O lançamento do Minuteman III tinha sido adiado para evitar um aumento das tensões com a China durante os exercícios militares perto de Taiwan, no início do mês. O míssil lançado de uma base na Califórnia percorreu mais de 6.700 quilômetros até as Ilhas Marshall, no Oceano Pacífico. A seguir, a expectativa sobre a lista de jogadores que o técnico Tite vai convocar para a Copa. Faltam 96 dias para o início da Copa do Mundo, mas o prazo para o técnico Tite convocar os jogadores termina antes disso. Listas são criadas com muitos propósitos. Realizar uma festa de casamento de sucesso. Organizar as compras. E, claro, ganhar o Mundial de Futebol. Os convocados para a Copa do Catar serão conhecidos no início de novembro. Mas antes disso, no próximo dia 9, o técnico Tite apresentará uma última lista, com os nomes dos jogadores que disputarão 2 amistosos em setembro. Essa lista, na minha opinião, pode ter certeza absoluta que de 90% a 95% esses jogadores estarão na Copa. A FIFA mudou de 23 para 26 o número de jogadores que cada país vai poder levar para o Mundial. E isso foi uma ótima notícia para aqueles que ainda disputam uma vaga no time do Tite. Afinal, a concorrência é grande e o técnico já tem alguns favoritos. Os goleiros estão praticamente escolhidos. Alisson, Ederson e o Everton. Nas laterais, Danilo e Alexandro despontam como grandes favoritos. Na zaga, Marquinhos, Thiago Silva e Éder Militão participaram com bastante frequência das convocações do Tite. Ainda tem vaga para pelo menos mais um. Gabriel Magalhães, Léo Ortiz e Lucas Veríssimo, favorito se voltar a jogar bem no Benfica, depois da lesão. O meio-campo acha o lugar mais fechado. Casimiro, Fabinho, Bruno Guimarães, Fred, Coutinho e Paquetá. Esses 6 vão à Copa se não tiverem lesão. O ataque é o setor que tem mais disputas. Aqui os favoritos de Tite são Neymar, Vini Júnior, Rafinha e Richarlison. É um time agora muito mais agressivo, muito mais forte no setor ofensivo, que foi sempre o lado que o Brasil foi forte em todas as Copas do Mundo. 13 de novembro. Com ou sem dúvidas, é o prazo final da FIFA para a entrega da lista dos convocados. Eu diria que tem 22 lugares certos e você tem 10 jogadores para 4 vagas. O Jornal Nacional e o Fantástico foram indicados ao Prêmio Emmy Internacional de Jornalismo. O JN e o Fantástico concorrem juntos na categoria Notícia pela cobertura do caso Prevent Senior em setembro do ano passado.
Nossas equipes denunciaram que a Prevent Senior usou medicamentos sem eficácia comprovada contra a Covid no tratamento de pacientes e que a operadora de saúde ocultou a causa das mortes dos doentes de Covid. Depois da reportagem, a CPI da Covid no Congresso encontrou irregularidades na operadora e 11 pessoas foram indiciadas. O inquérito policial foi arquivado, porém o Ministério Público Paulista segue investigando a conduta adotada no tratamento de 200 pacientes. E o Ministério Público do Trabalho propôs à Prevent Senior um termo de ajustamento de conduta pelas denúncias trabalhistas. O JN e o Fantástico vão disputar o Emmy com produções do Catar, da França e do Reino Unido. Com essa nomeação, o jornalismo da Globo acumula agora 27 indicações nos últimos 21 anos. Desde 2007, o jornalismo teve indicações em 16 anos consecutivos. Jornal Nacional, War on Drugs. Em 2011, o Jornal Nacional venceu o Emmy Internacional de Jornalismo com a cobertura da retomada do Morro do Alemão pelas Forças de Segurança do Rio. Ao todo, a Globo tem 18 prêmios Emmy Internacional. O mais recente foi em 2020 para a novela Órfãos da Terra. Os vencedores vão ser anunciados numa cerimônia em Nova York no dia 28 de setembro. E em nota, a Prevent Senior declarou que refuta todas as acusações e que nenhuma delas foi comprovada. A empresa afirma ainda que colabora com todas as investigações de diversos órgãos de fiscalização. O Supremo Tribunal Federal negou o recurso do presidente Jair Bolsonaro e validou a lei que estabelece compensação financeira para profissionais de saúde que contraíram Covid e que ficaram incapacitados para o trabalho. Essa lei, aprovada pelo Congresso em junho de 2020, tinha sido vetada integralmente pelo presidente Bolsonaro. Os parlamentares derrubaram o veto, mas o Palácio do Planalto recorreu ao Supremo, alegando, entre outras razões, que o Congresso não tinha estabelecido uma fonte para bancar esses gastos. A ministra Carmen Lúcia, relatora do caso, negou os argumentos do governo e foi seguida por todos os ministros. A seguir, o perfil dos milhares de candidatos das eleições de outubro. O ministro Alexandre de Moraes assume a presidência do Tribunal Superior Eleitoral. Em várias cidades brasileiras, prefeituras precisaram diminuir o ritmo de aplicação da vacina BCG por causa da redução do envio de doses pelo Ministério da Saúde. A vacina, que costuma deixar a marquinha no braço direito, é uma das primeiras que o brasileiro recebe ao nascer. Na semana passada, as maternidades municipais de Teresina ficaram sem a BCG, que protege contra as formas graves de tuberculose. Hoje, a Secretaria Municipal de Saúde recebeu 500 doses, que devem durar 3 semanas. E em Cuiabá, a vacinação chegou a ser suspensa por 20 dias. Levantamento feito pelo Jornal Nacional revela que 17 estados e o Distrito Federal têm recebido menos doses da BCG. Sorocaba, no interior de São Paulo, está fazendo agendamento. Demorou para o filho da Luísa conseguir a vacina. Agora eu posso, ver minha mãe, ver minha família, ver os parentes dele, tudo, porque graças a Deus já tomou a vacina. Em vez de 36, agora só 10 postos de saúde de Belo Horizonte aplicam a vacina. Flávia teve que passar em 4 até achar. Quase chorei de desespero. Ele não tem nem imunidade direito, ele tem com 10 dias de vida de nascido. A capital paulista oferece a vacina em maternidades, mas não há ampla oferta de BCG, porque as unidades de saúde têm um dia específico na semana para aplicação. Menos da metade da quantidade necessária do imunizante tem chegado ao estado de São Paulo. Nesse documento enviado às secretarias de saúde, o Ministério da Saúde informou que a disponibilidade limitada da vacina BCG no estoque nacional se deve às dificuldades na aquisição desse imunobiológico e que a partir de abril haveria a diminuição das doses distribuídas aos estados durante 7 meses. Entidades científicas como a Sociedade Brasileira de Imunizações afirmam que a produção brasileira do imunizante está suspensa porque a única fábrica nacional que pertence à Fundação Ataulfo de Paiva paralisou as atividades no Rio de Janeiro para se adequar às exigências da vigilância sanitária.
Segundo a Anvisa, a fabricação da vacina não pode ser retomada até que os ajustes sejam concluídos e a fábrica inspecionada. Adriano Massuda, que já foi responsável no Ministério da Saúde pelos contratos de insumos, afirma que neste momento de baixa cobertura vacinal, o esforço deveria ser o de ampliar estoques. O Ministério da Saúde deveria ter se antecipado, identificado o problema de produção, buscado soluções para evitar chegar nessa situação da necessidade de fazer um racionamento de um insumo que é extremamente importante. Se a pessoa vai ao posto de saúde e não encontra esse insumo, pode acontecer de não voltar. E aí a gente perder, então, essa oportunidade. O Ministério da Saúde tem buscado doses por meio da Organização Pan-Americana da Saúde. O que preocupa a Sociedade Brasileira de Imunizações é que a vacina também é disputada por outros países. As duas formas graves da tuberculose não podem voltar de maneira nenhuma. Somos um país com uma alta prevalência de circulação do bacilo que causa tuberculose. Então, crianças não vacinadas num ambiente como esse correm um alto risco de adquirir a doença nos seus primeiros meses de vida e aí ter um desfecho possivelmente grave. O Ministério da Saúde afirmou que começou a negociação para a compra da vacina com a Organização Pan-Americana da Saúde no ano passado, depois da interdição do fornecedor nacional pela Anvisa. O Ministério afirmou que não há desabastecimento da BCG no país, que 2 milhões de doses foram entregues aos estados entre abril e julho deste ano e que a situação vai ser normalizada no mês que vem. 28 mil brasileiros se inscreveram na Justiça Eleitoral para disputar algum cargo nas eleições de outubro. E pela primeira vez, o número de candidatos negros supera o de brancos. No total, o número de candidatos caiu. 3% menos que nas últimas eleições gerais em 2018. E o perfil de quem está concorrendo mudou. Os candidatos negros que se autodeclararam pretos ou pardos são quase 50%. Pela primeira vez, são maioria. Se autodeclararam brancos, menos de 49%. Considerando apenas as mulheres que se autodeclararam pretas, houve um aumento de 37% em relação a 2018. Aliás, no geral, o número de mulheres também cresceu e é o maior das últimas eleições gerais. São mais de 9 mil candidatas neste ano, 1/3 do total. As candidaturas de indígenas chegaram a 175. Nas últimas eleições, foram 134. A maior diversidade do perfil dos candidatos é um avanço e reflete políticas públicas estabelecidas nos últimos anos, tanto pelo Congresso Nacional quanto pela Justiça Eleitoral. Como, por exemplo, a exigência de que os partidos reservem, no mínimo, 30% do fundo eleitoral para a campanha das candidatas mulheres. E a nova regra que determina que os votos nos candidatos a deputado federal, negros e mulheres, serão contados em dobro no cálculo dos recursos públicos destinados aos partidos. Os partidos políticos, claro, além das cadeiras, eles querem também recursos. Esses recursos são importantes, inclusive, para viabilizar futuras eleições. Então, a partir desse incentivo, a gente tem os partidos políticos olhando para essa questão com mais atenção, mas principalmente com mais materialidade, Ou seja, para tornar essas candidaturas efetivas, porque elas precisam ser bem-sucedidas para que haja uma contabilização de votos se transformando num critério adicional para a distribuição de recursos entre eles. Dos mais de 28 mil candidatos, 12 vão disputar a presidência da República e 223 as 27 vagas de governador. Ainda estão em disputa cadeiras no Legislativo, 27 das 81 do Senado e as 513 na Câmara Federal, além das assembleias dos estados
e Câmara Legislativa do Distrito Federal. 55% dos candidatos têm curso superior completo. 45% outros níveis de escolaridade, como ensino médio ou fundamental. Ao todo, 1.320 candidatos tentam a reeleição. Entre eles, 21 governadores, 15 senadores e 454 deputados federais. Termina depois de amanhã o prazo para eleitores com algum tipo de deficiência pedirem transferência para uma sessão com acessibilidade. Os obstáculos estão no caminho de Luiz. Mesmo com restrição para se locomover provocada por uma poliomielite, ele nunca deixou de votar. Já houve eleições que eu precisei ser carregado para subir, porque a urna estava em uma sala no andar superior que não tinha elevador, não tinha acessibilidade. Josiane é mãe de Ágata, de 3 anos. A filha tem espectro autista e não se separa da mãe. Na última eleição, Josiane não conseguiu votar. Muita gente, não tem aquela organização de ser só aquela fila para ela. Então ela chegou, chorou, gritou. Infelizmente eu só fiz justificar. Em todo o país, quase 1.300.000 eleitores têm algum tipo de deficiência. Até esta quinta-feira, esses eleitores podem solicitar a transferência para uma sessão com acessibilidade. Basta ele ou um representante levar um documento com foto a um cartório eleitoral. Este ano, a eleição vai contar com novos recursos. Dentre eles, a Central de Libras, que trabalha por meio de videochamadas e orienta o eleitor tirando dúvidas. Além disso, nós temos também o coordenador de acessibilidade nos locais de votação, que orientam as pessoas com deficiência para facilitar o acesso à urna eletrônica. Eleitores com deficiência visual receberão fones de ouvido com indicações sonoras. Será uma dificuldade a menos para Caio. Começa no acesso, nas barreiras da ladeira, se tiver acesso, a rampa, o piso tático, um corrimão, né, até o acesso da urna. Por muitas vezes, a decisão de votar ou não depende da questão da acessibilidade. E no caso da pessoa com deficiência, ela tem ainda mais dificuldades, inclusive no transporte público. Então é por causa disso que a Justiça Eleitoral em Sergipe pretende este ano diminuir essa barreira. Este ônibus adaptado estará a serviço do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe. É de graça e inclui ida e volta também para um acompanhante. Acessibilidade que significa a inclusão para a cidadania. É o nosso futuro, é o futuro dos nossos filhos, entendeu? Eu voto para eles. A gente tem que correr atrás do que é nosso. Eles só estão lá por nosso voto. A realidade é essa. No início da noite, o ministro Alexandre de Moraes tomou posse como novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Ele irá comandar as eleições de outubro. Numa cerimônia repleta de autoridades de todos os poderes da República, além de representantes de diversos países, Moraes fez uma enfática defesa das urnas eletrônicas, da democracia e do combate à desinformação. Uma das posses mais concorridas da história do TSE. Cerca de 2.000 convidados, entre eles 4 ex-presidentes da República, José Sarney, Dilma Rousseff, Michel Temer e Luiz Inácio Lula da Silva, candidato à presidência pelo PT. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso não compareceu por questões de saúde, mas mandou uma mensagem a Alexandre de Moraes. Além de Lula, nesse primeiro dia oficial de campanha nas ruas, outros candidatos à presidência também estiveram presentes. Ciro Gomes, do PDT, Simone Tebet, do MDB e o presidente Jair Bolsonaro, do PL. Ele ficou ao lado dos chefes dos demais poderes, os presidentes da Câmara, Arthur Lira, do Senado, Rodrigo Pacheco, e do Supremo, Luiz Fux. Acompanharam a sessão todos os ministros do STF e Cortes Superiores. 22 governadores estiveram presentes, além de representantes de 41 países e blocos. O ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Aires Brito, ressaltou a competência do TSE e dos tribunais regionais eleitorais para conduzirem mais uma vez as eleições no país. Reforça a confiança da sociedade na justiça eleitoral brasileira, que é uma justiça especializada, equidistante, preparada tecnicamente,
experimentada, quantos anos, inclusive a partir da urna eletrônica, mais de 25 anos de experiência vitoriosa. Então é um prestígio da sociedade a Justiça Especializada Eleitoral do Brasil, motivo de orgulho para todos nós. Como manda o cerimonial, o presidente Bolsonaro e Alexandre de Moraes sentaram lado a lado e conversaram algumas vezes durante a posse. O ministro Edson Fachin, que passou a presidência do TSE para Moraes, leu um breve currículo do colega. Alexandre de Moraes nasceu em São Paulo, tem 53 anos. Tomou posse como ministro do STF em março de 2017. No mesmo ano, assumiu uma cadeira no TSE como ministro substituto. Em 2020, passou a ser ministro efetivo da Corte Eleitoral. Foi lido e assinado o termo de posse. Declaro aceitar o cargo de presidente do Tribunal Superior Eleitoral, para o qual fui eleito, e prometo bem e fielmente cumprir os respectivos deveres e atribuições, em harmonia com a Constituição e as leis da República. E Alexandre de Moraes empossou Ricardo Lewandowski como seu vice. Declaro aceitar o cargo de vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, para o qual fui eleito, e prometo bem e fielmente cumprir os respectivos deveres e atribuições em harmonia com a Constituição e as leis da República. O corregedor-geral eleitoral Mauro Campbell Marques discursou em nome da Corte. Lembrou a trajetória de Alexandre de Moraes desde os tempos de estudante de Direito na USP. Agradeceu a administração do ministro Edson Fachin e elogiou os perfis de Ricardo Lewandowski e do novo presidente da Corte. Em nossa história recente, ninguém melhor do que o nosso novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral está talhado para conduzir as eleições de modo firme, imparcial, técnica, previsível e democraticamente. Este tribunal está em cada urna eletrônica, em cada mesário, em cada juiz ou juíza eleitoral, em cada promotor ou promotora eleitoral. Este tribunal está no coração do povo brasileiro. Vossa Excelência receberá do ministro Edson Fachin um tribunal em perfeita sintonia com a opinião pública, organizado administrativamente e orçamentariamente de modo impecável e com um nível elevadíssimo de harmonia institucional entre seus integrantes. Por fim, Campbell Marques afirmou que o Brasil não pode perder a esperança e o otimismo. Eu não poderia deixar de transmitir minhas palavras finais de confiança na capacidade do povo brasileiro de honrar e respeitar as tradições democráticas, de tolerância e de autocontenção na disputa política. Nestes 200 anos de independência política do Brasil, é preciso nunca esquecer das experiências negativas de um passado conturbado, mas também não podemos deixar de lado a esperança e o otimismo tão caros à nossa gente e ao nosso espírito nacional. Depois foi a vez do Procurador-Geral Eleitoral e Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Elogiou Moraes e Lewandowski e afirmou que todos estarão atentos para a realização de eleições livres e justas. Estamos irmanados na defesa do sistema eleitoral, no combate à desinformação e aos abusos de quaisquer naturezas. Mas, sobretudo, estamos atentos e vigilantes na sustentação do regime democrático que se expressa também por meio de eleições livres, justas, diretas e periódicas, como as que certamente teremos nos próximos menos de 2 meses. Juntos, acataremos a soberania popular manifestada na vontade majoritária do povo brasileiro. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Beto Simonetti, falou sobre a confiança em Moraes e Lewandowski na condução das eleições. A gestão dos senhores nos dá a segurança de que as eleições serão conduzidas com o rigor e o equilíbrio necessários para fazer valer os ritos e os preceitos de nossa Constituição e de nossas leis. Alexandre de Moraes assume a presidência do TSE às vésperas das eleições gerais, daqui a 47 dias. Sob o comando dele, a Corte vai cumprir seu papel constitucional.
organizar a votação, apurar os votos das urnas eletrônicas, julgar eventuais processos, diplomar os eleitos. Ou seja, garantir que a vontade da maioria prevaleça, cuidar para que vença a democracia. Moraes já vinha participando da tomada de decisões importantes, como vice de Fachin. A prioridade será o combate à desinformação. Relator no Supremo Tribunal Federal dos inquéritos das fake news e das milícias digitais, Moraes promete ser ágil e rigoroso no combate às informações falsas. Em maio, avisou que o candidato que divulgar fake news nas redes sociais, capazes de influenciar o eleitor, deve ter o registro cassado. Neste ano, o TSE já recebeu quase 2.000 denúncias de desinformações nas redes sociais, envolvendo as eleições. Em todo o ano de 2020, das eleições municipais, foram 181. Em seguida, foi a vez de Alexandre de Moraes discursar. Em vários momentos, ele foi longamente aplaudido. Em sua fala, Moraes agradeceu a presença de todos os convidados. Elogiou a presidência do antecessor ministro Edson Fachin e do vice Ricardo Lewandowski. E na sequência falou sobre o vigor da democracia brasileira. Foi aplaudido de pé. A cerimônia de hoje simboliza o respeito pelas instituições como o único caminho de crescimento e fortalecimento da República. E a força da democracia como único regime político, onde todo o poder emana do povo e que deve ser exercido pelo bem do povo. Somos 156.454.011 eleitores aptos a votar. Somos uma das maiores democracias do mundo em termos de voto popular, estando entre as 4 maiores democracias do mundo. Mas somos a única democracia do mundo que apura e divulga os resultados eleitorais no mesmo dia, com agilidade, segurança, competência e transparência. Isso é motivo de orgulho nacional. Em seguida, Alexandre de Moraes fez uma forte defesa da segurança das urnas eletrônicas. Honrando sua histórica vocação de concretizar a democracia e a autêntica coragem para lutar contra as forças que não acreditavam no Estado democrático de direito e pretendiam, à época de sua instalação da Justiça Eleitoral, continuar capturando a vontade soberana do povo, desvirtuando os votos que eram colocados nas urnas. A vocação pela democracia e a coragem de combater aqueles que são contrários aos ideais constitucionais e aos valores republicanos de respeito à soberania popular permanece nessa Justiça Eleitoral e nesse Tribunal Superior Eleitoral, que continuamente vem se aperfeiçoando, principalmente com a implementação e a melhoria das urnas eletrônicas. O aperfeiçoamento foi, é e continuará sendo constante. Sempre, absolutamente sempre, para garantir total segurança e transparência ao eleitorado nacional. Alexandre de Moraes defendeu também o direito ao voto dos brasileiros e afirmou que a escolha do eleitor precisa ser feita com base no maior número possível de informações. O direito de voto é o ato fundamental para o exercício da vontade soberana do povo em escolher seus representantes de maneira livre e consciente. A mais importante, e aqui não há nenhuma dúvida, a mais importante garantia da democracia configura-se na liberdade no exercício do direito de voto. E deve ser efetivada essa liberdade, tanto com a observância do sigilo do voto, plenamente garantido pelas urnas eletrônicas,
quanto pela possibilidade do eleitor receber todas as informações possíveis sobre os candidatos, as candidatas. A liberdade do direito de voto depende preponderantemente da ampla liberdade de discussão, de maneira que deve ser garantida aos candidatos e candidatas a ampla liberdade de expressão e de manifestação. No discurso, Alexandre de Moraes afirmou que não se pode confundir liberdade de expressão com liberdade de agressão, de discurso de ódio, de informações falsas e de preconceito. A Constituição Federal não permite, inclusive em período de propaganda eleitoral, a propagação de discursos de ódio, de ideias contrárias à ordem constitucional e ao Estado democrático. Tampouco a realização de manifestações, sejam pessoais, sejam nas redes sociais ou por meio de entrevistas públicas, visando o rompimento do Estado de Direito com a consequente instalação do arbítrio. A Constituição Federal consagra o binômio liberdade e responsabilidade, não permitindo de maneira irresponsável a efetivação do abuso no exercício de um direito constitucionalmente consagrado, não permitindo a utilização da liberdade de expressão como escudo protetivo para a prática de discursos de ódio, antidemocráticos, ameaças, agressões, violência, infrações penais e toda a sorte de atividades ilícitas. Eu não canso de repetir, e obviamente não poderia deixar de fazê-lo nessa oportunidade, nesse importante momento, liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Liberdade de expressão não é liberdade de destruição da democracia, de destruição das instituições, de destruição da dignidade e da honra alheias. Liberdade de expressão não é liberdade de propagação de discursos de ódio e preconceituosos. A liberdade de expressão não permite a propagação de discursos de ódios e ideias contrárias à ordem constitucional e ao Estado de Direito, inclusive durante o período de propaganda eleitoral, uma vez que a plena liberdade do eleitor em escolher seu candidato, sua candidata, depende da tranquilidade e da confiança nas instituições democráticas e no próprio processo eleitoral. A intervenção da Justiça Eleitoral, como afirmei anteriormente, será mínima, porém será célere, firme e implacável no sentido de coibir práticas abusivas ou divulgações de notícias falsas ou fraudulentas, principalmente daquelas escondidas no covarde anonimato das redes sociais, as famosas fake news. E assim atuará a Justiça Eleitoral de modo a proteger a integridade das instituições, o regime democrático e a vontade popular, pois a Constituição Federal não autoriza que se propaguem mentiras que atentem contra a lisura, a normalidade e a legitimidade das eleições. Alexandre de Moraes terminou o discurso reiterando a importância da democracia e do respeito às eleições. A democracia não é um caminho fácil, exato ou previsível, mas é o único caminho. A democracia é uma construção coletiva daqueles que acreditam na liberdade, daqueles que acreditam na paz, que acreditam no desenvolvimento, na dignidade da pessoa humana, no pleno emprego, no fim da fome, na redução das desigualdades, na prevalência da educação e na garantia de saúde de todas as brasileiras e brasileiros. A democracia é uma construção coletiva
de todos que acreditam na soberania popular. É tempo de respeito, defesa, fortalecimento e consagração da democracia. Viva a democracia, viva o Estado de Direito, viva o Brasil, que Deus abençoe o povo brasileiro. Obrigado. A cerimônia terminou agora há pouco. O repórter Marcos Lozecan acompanhou e nós vamos falar com ele agora ao vivo, direto da sede do Tribunal Superior Eleitoral em Brasília. Boa noite, Lozecan. Boa noite, Renata, Bonner e a todos que nos assistem. A gente viu aí, né? Foi uma cerimônia de posse diferente aqui no TSE. O auditório estava lotado, como não se viu em outras posses nos anos anteriores. 22 governadores, diversos presidentes de partidos, parlamentares, representantes da sociedade civil, de dezenas de embaixadas e de ministros aposentados do Supremo Tribunal Federal e do próprio TSE se uniram num claro propósito de demonstrar apoio enfático à justiça eleitoral brasileira, à lisura e à segurança do sistema eletrônico de votação e de defesa intransigente da democracia. Quando o agora presidente do tribunal, ministro Alexandre de Moraes, ressaltou a segurança e o reconhecimento da importância do sistema eleitoral brasileiro pelo mundo, foi aplaudido de pé. Bonner, Renata. Obrigada, Lozecan. O Jornal da Globo é depois de Profissão Repórter. Boa noite. Boa noite, até amanhã. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Diego do canal Diego Sports e tô chegando pra te avisar que vai ter Corinthians e Atlético Goianiense pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, e nesse vídeo você vai saber tudo sobre essa partida, as principais e últimas informações da equipe do Corinthians e também as últimas notícias da equipe do Atlético Goianiense. O Corinthians, que foi derrotado no primeiro jogo por 2-0, precisa reverter esse placar com no mínimo 3 gols para poder avançar direto ou fazer 2 gols e levar a classificação nos pênaltis. Já o Atlético Goianiense, que se apega ao bom placar que fez no último jogo, vai vir para cima da Arena Corinthians para tentar a classificação inédita para a semifinal da Copa do Brasil. Então, se você é torcedor do Corinthians ou torcedor do Atlético Goianiense, já faço o convite. Se inscreva agora aqui no nosso canal, já vai deixando o seu like no vídeo para nos ajudar. Ativa também o sininho de notificação para você receber nossos próximos vídeos e comenta embaixo o seu palpite, porque Corinthians e Atlético Goianiense se enfrentam na quarta-feira, dia 17, na Neoquímica Arena, a partir das 9h30 da noite, no horário de Brasília, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Como venceu o primeiro jogo por 2-0, o Dragão pode até perder por 1 gol de diferença, que mesmo assim avança à semifinal. Precisando vencer por 3 gols de diferença para avançar no tempo normal, ou 2 para ir para os pênaltis, o Corinthians contará com o apoio de sua torcida em casa para poder reverter o placar negativo do primeiro jogo. Para o confronto, o técnico português trata como dúvida as presenças de Cantillo, com dores musculares na coxa, e também do Bruno Melo, com dores no quadril. Do outro lado, o Atlético Goianiense não sabe se poderá contar com Jorginho, com dores no tornozelo, mas o meia será reavaliado antes da partida. Em 15 jogos disputados entre as equipes, são 5 vitórias do Corinthians, 6 do Atlético Goianiense, além de outros 5 empates. No primeiro turno do Brasileirão, o Timão venceu por 1-0. A provável escalação da equipe do Corinthians deve ter o Cássio, Fagner, Balbuena, Gil e Piton, Duqueiroz, Fausto Vera e Renato Augusto, Mosquito, Roger Guedes e Yuri Alberto. Já a provável escalação do Atlético Goianiense deve ter o Ronaldo, Dudu, Wanderson, Edson Felipe, Jefferson, Gabriel Baralhas, Marlon Freitas, Jorginho, Peglo, Ricardinho e Wellington Rato. O jogo vai ser apitado pelo Bruno Arleu de Araújo, vai contar também com o assistente 1, que vai ser o Guilherme Dias Camilo, o assistente 2 vai ser o Rodrigo Figueiredo Henrique Correia, e na arbitragem de vídeo teremos o Rafael Traci. O Corinthians, para chegar até aqui nas quartas de final, nas oitavas despachou o rival Santos pelo placar de 4-0 no primeiro jogo.
Gols marcados por Mantuan, o do Juliano e o do Raul. E depois, no jogo da volta da Vila Belmiro, foi derrotado por 1-0, gol do Marcos Leonardo, e se classificou no agregado pelo placar de 4-1. Já o Atlético Goianiense, nas oitavas de final, despachou o rival Goiás. No primeiro jogo, que foi realizado no estádio Antônio Ascioli, que é o estádio do Atlético Goianiense, primeiro jogo empate, ficaram no placar de 0-0. Aí no jogo da volta, jogo realizado no estádio da Serrinha, que é o estádio do Goiás, o Atlético Goianiense goleou o rival por 3-0. Os gols do Atlético Goianiense foram marcados por Jorginho, o Wellington Rato e Marlon Freitas. No agregado, então, classificação do Atlético Goianiense pelo placar agregado de 3-0. E no jogo passado, jogando em casa, bateu o Corinthians por 2-0, gols de Jorginho e Léo Pereira. Então é isso aí, rapaziada. Desejamos a todos um ótimo jogo. Que vença o melhor. Fiquem todos com Deus e até a próxima.